Olá, seja bem-vindo ao Diálogo, um programa do Sindipetro Bahia. 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e para marcar a data, nosso programa é inteiramente dedicado às mulheres de luta, suas causas, suas conquistas e contribuições para o processo de transformação do país. Nos nossos estúdios, uma entrevista com Clara Lima, da Juventude e Revolução, Júlia Garcia e Maíra Guedes, da Marcha Mundial das Mulheres. E ainda Rosângela dos Santos, coordenadora do Coletivo Regional de Mulheres Petroleiras. Confira agora a entrevista especial de Eduardo Silva com Júlia Garcia e Maíra Guedes, da Marcha Mundial das Mulheres, e Clara Lima, da Juventude e Revolução. Um programa especial dedicado às mulheres, nada melhor do que receber mulheres que lutam por uma causa ou um conjunto delas. Hoje, o Diálogo recebe em seus estúdios Júlia Garcia, Maíra Guedes e Clara Lima. Olá, sejam bem-vindos à TV Sindipetro, ao programa Diálogo. Obrigada. Júlia, nós sabemos que em 1857 ocorreu um incêndio na fábrica em Nova York, onde mais de 120 mulheres faleceram, e essa data foi instituída como Dia Internacional da Mulher. Mas existem outras datas importantes que para vocês representam muito mais esse dia. Conta pra gente um pouco sobre isso. Para nós, feministas da classe trabalhadora, é importante resgatar essa data como a data que foi instituída na Conferência da Dinamarca em 1910. Essa data, ela pensava em aglutinar mulheres em torno de um projeto, que seria o sufrágio universal, e que trouxe a data como uma data de luta das mulheres da classe trabalhadora. Em 1917, por conta dessa data, se deu início a uma greve geral de mulheres que impulsionou o processo da Revolução Russa. Então, para nós é importante trazer a data como resgate dessa luta da classe trabalhadora, de mulheres da classe trabalhadora, e não apenas esse momento do incêndio em Nova York, que realmente aconteceu, mas que vinha acontecendo por muito tempo, muitos desses fatos. E para a gente é importante resgatar essa memória, a memória da luta da classe trabalhadora, e não apenas essa data da morte dessas 120 mulheres. Ou seja, outras batalhas, outras greves, outras manifestações, é isso? Sim, e essa data é importante ser resgatada porque não é uma data capitalista, mercantil, como é colocada hoje, né? É uma data de luta, realmente. Então, pensar no 8 de março é pensar em um momento de luta da classe trabalhadora. Falando nisso, falando em pensar o 8 de março como data de luta, Maíra, conta pra gente qual é a relação de vocês com o Dia Internacional da Mulher. Para nós da Marcha Mundial das Mulheres, no próximo sábado, durante todo o mês, lutas centrais vão acontecer assim, em torno da vida das mulheres, a luta por autonomia, por liberdade, pelo direito ao nosso corpo, por uma vida sem violência, pelo direito aos nossos territórios, contra o agronegócio, contra a exploração do trabalho das mulheres que, por exemplo, trabalham 30 horas a mais do que o homem, e isso é tido como um favor, como amor, como um carinho. Com obrigação. Né? A mulher trabalha o dia inteiro, chega em casa, ainda tem que continuar trabalhando, ou antes de sair tem que trabalhar também, porque a gente fala da divisão sexual do trabalho. Então, fundamental para nós evidenciar esses aspectos. Se em 1910, 1917, a gente estava lutando por creche, por bens, como a gente chama de bens comuns e serviços públicos, lavanderias públicas, que vem como resultado, inclusive, o processo de luta das mulheres e a Revolução Russa traz para as mulheres diversas vitórias nessa perspectiva, mas hoje a gente continua lutando pelas mesmas coisas. Pelo fim da violência, a gente continua lutando para combater e acabar com a divisão sexual do trabalho, em que as mulheres não sejam menos, o trabalho da mulher não seja menos valorizado, não haja essa hierarquia, que o trabalho doméstico seja socializado com os homens e com o Estado. E nesse 8 de março agora, para nós tem uma centralidade bem importante, que é a bandeira em torno da Constituinte. Mais mulheres na política, mais mulheres defendendo outro projeto de sociedade que de fato coloque a liberdade das mulheres como central, mesmo em 2014. A gente tem, neste sábado agora, provavelmente muitas mulheres, na sexta-feira amanhã, nas escolas as crianças vão voltar com flores para suas mães, as empresas de cosmético vão vender perfume a rodo como presente.
Aí, ao mesmo tempo que a gente tem inúmeros estupradores e agressores de mulheres soltos. A gente tem, por exemplo, a banda New Hit, que durante todo um ano nós construímos luta em torno da condenação dos 9 estupradores e eles ainda estão soltos. Então, a gente, no 8 de março, não quer ser agraciada, né? Que aí a necessidade que se tem de transformar o 8, que era um dia de luta, e transformar um 8 no dia de gracejo, de agrado, de evidenciar a sensibilidade das mulheres, de evidenciar a maternidade, e não o contrário. A gente não precisa ser estúpida, não é disso que a gente está falando, mas a gente quer evidenciar a exploração, a opressão, as contradições do sistema capitalista, patriarcal e racista que incide sobre o nosso corpo e sobre a nossa vida. Então, esse 8 de março, para nós, ganha ainda mais centralidade no ano eleitoral. Então, até que ponto que os candidatos e as candidatas vão colocar nas suas agendas a luta das mulheres, até que ponto, um ano em que se acirra a luta de classes como um todo, né? A gente vai ter evidenciado aí projetos em disputa, sendo que em 2010, a última eleição presidencial, a vida das mulheres foi debatida em Jornal Nacional, em todos os programas com relação à legalização e descriminalização do aborto, num país em que quase 30% das mulheres já interrompeu a gravidez. E aí a gente tem, então, acho que um ano de muitas batalhas ainda. Mais de 100 anos que o 8 de março foi instituído e a gente continua lutando por muitas das mesmas questões. Clara, não podemos negar que essa luta já obteve conquistas, já obteve vitórias, mas ainda falta muito. A agenda de luta ainda é muito extensa. O que vocês almejam, o que está na pauta do dia das mulheres? Hoje, a construção ela se dá, obviamente, em torno desse reconhecimento político da luta das mulheres, né? Saindo um pouco dessa lógica de que no dia 8 de março a gente tem que presentear e dizer que elas têm que ser mães, mulheres, mais assim, mais assado, mas fazer a construção a partir da luta política que as mulheres travaram ao longo da história, como já foi dito, em conjunto com os trabalhadores, porque a gente não pode dissociar a luta das mulheres da luta dos trabalhadores organizados ao longo da história. Então, hoje, nós temos na centralidade da construção, pelos argumentos já dados da questão do processo eleitoral, da própria lógica que se desenvolveu durante o ano de 2013, principalmente nas jornadas de junho e julho, quando as mulheres também estavam nesse movimento, é a pauta da Constituinte, porque é ela que pode permitir com que as reivindicações das mulheres históricas, desde o período da própria Revolução Russa, elas de fato sejam atendidas e sejam realizadas no atual momento, né? Muitos dos elementos e muitas das reivindicações colocadas naquele período ainda hoje estão na ordem do dia da nossa construção. Por exemplo, as condições de trabalho das mulheres hoje, ainda que melhores do que em 1917, mas hoje ainda as mulheres trabalham em jornada dupla, ou seja, trabalha durante o dia numa empresa, enfim, em locais, e à noite ainda vai cuidar da família, do marido, enfim, termina trabalhando 2 vezes, recebendo muitas vezes muito menos do que os homens, não tendo reconhecimento profissional. E, além desses elementos, tem a questão do próprio debate sobre o aborto, né? A descriminalização, que ainda hoje é um debate polêmico que se dá, apesar de ser diferente de alguns anos, mas hoje ainda se mantém como uma pauta central, porque isso coloca na ordem do dia a questão do direito ao corpo, né? Eu sou mulher, eu decido o que fazer com ele. Então, esse elemento da Constituinte, essa pauta da Constituinte nos permite hoje pautar e colocar na centralidade que a luta das mulheres ela tem que estar na ordem do dia em conjunto com a luta dos trabalhadores. Afinal, as mulheres também são trabalhadoras. Como dito em 1917, a construção da própria Revolução Russa se deu nessa construção dos trabalhadores organizados, homens, mulheres, jovens que estavam envolvidos nesse processo. E hoje a gente precisa manter essa história, desmistificando essa lógica do 8 de março, mantendo a luta em torno da pauta da Constituinte, que não só engloba a luta das mulheres, mas é um elemento que deve estar dentro do debate, em conjunto com a pauta dos jovens, como é o passe livre, o direito à cultura, a questão da educação, da saúde, sabe? Esses elementos precisam estar dentro desse processo, e nós, como mulheres, e aí a Juventude de Revolução tem se debruçado e tem construído em cima disso ao longo da sua existência, dos 25 anos de existência, construído a luta das mulheres em conjunto com os trabalhadores organizados. Salvador é uma cidade com 87% da população negra, né? Além da luta das mulheres, existe a luta do racismo, a luta contra o racismo. Para vocês, como é importante, qual a importância de inserir, de juntar essa luta,
de ter essas lutas juntas, de ter esse conjunto de lutas nessa cidade tão desigual? Para nós da marcha, a luta feminista ela é necessariamente antirracista, senão não será feminista. Não há como construir um projeto radical de sociedade se a gente não enfrenta o racismo, que para a gente é parte da estrutura da sociedade de classes. Ela é capitalista, ela é patriarcal, então compreende a lei do homem, do pai nesse centro, e é racista. E não somente em perspectiva da identidade, não somente na perspectiva da violência cotidiana que é o racismo, na perspectiva do Estado racista. A gente tem políticas que segregam, a gente tem o extermínio da juventude negra colocado no nosso cotidiano, e aí, é o extermínio da juventude. Mas essa juventude aí, ela é preta, necessariamente preta. A gente tem a necessidade de atacar a pobreza. 70% das pessoas pobres no mundo são mulheres. E aí me pergunte que mulheres são essas. São mulheres pretas. Se a gente chega na ladeira da montanha, as mulheres em condição de prostituição, que mulheres são essas? Então, o elemento para nós do racismo não é recorte no nosso feminismo. Nosso feminismo não tem um recorte étnico-racial. Nosso feminismo é antirracista necessariamente para que a gente possa começar a falar de luta por liberdade. Ser anticapitalista e ser antirracista está na nossa questão central. Não é possível separar essas coisas. Como a Maíra já falou, o capitalismo ele nos oprime por classe, raça e gênero, e a gente tem que lutar contra ele dessa forma, sendo anticapitalista, sendo antirracista e sendo feminista, né? Então, a construção no Brasil, que tem essa construção histórica, uma formação social e econômica, que oprime os negros e as negras de forma mais contundente ainda do que os trabalhadores e trabalhadoras de forma geral são oprimidos, a gente não pode separar essa luta. Então, falar da luta da mulher no Brasil é falar do extermínio das mulheres negras a partir da não legalização do aborto. É falar de uma regulamentação da prostituição que vem como um projeto de regulamentação da cafetinagem e não pensa nas mulheres que não fazem isso por escolha, né? As que fazem isso por escolha são apenas 2%. Então, se a gente vai falar com mulheres da ladeira da montanha, falar com mulheres em situação de vulnerabilidade social, realmente, essas mulheres fazem isso porque não têm escolha. E são as mulheres negras que não têm escolha, as mulheres negras que estão morrendo diariamente. As mulheres brancas, as mulheres ricas, hoje têm escolha de fazer aborto em locais seguros. As mulheres brancas que dizem ter escolha por levar a vida pela prostituição. Mas as mulheres negras não têm essa escolha. E se elas não têm essa escolha, essa luta não pode ser separada, né? Essa luta tem que ser de todas nós. Bem, a luta, como já dito, ela não pode estar separada e segregada. A luta da mulher negra tem que ser a luta das mulheres. E numa cidade onde a maioria da população é negra, nada mais coerente e mais justo do que colocar esse elemento como um fator importante na luta. E esse debate, por exemplo, do extermínio da juventude negra é um elemento que está colocado principalmente porque a própria lógica de Estado que está colocada de repressão, ela oprime. Não só aquele jovem que está lá na periferia, que está submetido e que está se envolvendo com uma série de questões fora da ordem, né? Em que o próprio Estado reprime, mas a mulher também dentro desse processo. E hoje a gente pode ver dados com relação à própria violência da mulher, e sim, a maioria das mulheres violentadas são negras. A gente pode ver a construção da própria lógica da sociedade, que faz com que a mulher branca, num dado espaço, tenha diferença de tratamento com relação à mulher negra. Então, é importante, sim, que esses elementos estejam centrados, mas que, em suma, esse debate não seja do tipo, a mulher negra luta pela pauta negra, a mulher branca luta pela pauta branca. Não. A luta tem que ser das mulheres, porque da mesma forma que a mulher negra, obviamente, em graus diferentes, mas da mesma forma e na mesma lógica em que a mulher branca está inserida, a mulher preta, ela está tendo, obviamente, as suas nuances. Mas é necessário que essa luta se torne a luta das mulheres, a luta das trabalhadoras e trabalhadores. E não seja só uma luta isolada, porque a luta isolada faz com que setores se isolem. Então, é importante que a gente faça essa relação. Então, nós, mulheres, precisamos lutar em conjunto. Não dá pra gente segregar, não dá pra gente dizer, olha, só lutamos pelas negras, mas lutamos pelas mulheres. Então, eu acho que esse 8 de março, ele
E esse próprio quadro político que mudou, ele mostra para nós e coloca como desafio a necessidade da gente unificar a luta. É necessário a gente unificar a luta das mulheres para fazer, inclusive, com que o projeto de sociedade que a gente almeja, que não é esse que está aí, ele de fato tenha a possibilidade de acontecer. Porque se for separado, a gente não consegue. E continuando o nosso especial do Dia das Mulheres, a coordenadora do Coletivo Regional de Mulheres Petroleiras, Rosângela dos Santos, fala sobre essa data tão especial. O 8 de março, ele tem que ser extremamente comemorado. Tem que ser comemorado com debates, palestras, passeatas, ou seja, toda a sociedade tem que ser mobilizada para a importância desse dia, porque não é só uma data simplesmente. Muito sangue já foi derramado em prol da libertação da mulher. Muito sangue já foi derramado em prol da conscientização da mulher. Haja vista que as mulheres de uma fábrica têxtil dos Estados Unidos, elas fizeram greve pela primeira vez. Elas reivindicaram naquele momento melhores condições de trabalho, ou seja, trabalhavam 16 horas e reivindicavam uma jornada de 10 horas. Trabalhavam mais do que os homens e os homens ganhavam 3 vezes mais do que ela. Elas reivindicaram essas melhorias e foram queimadas vivas. As 130 mulheres, elas foram trancadas na fábrica e queimadas vivas. Então, esse momento da história, nós não podemos esquecer. Nós temos que sempre estar lembrando, porque foi elas pagaram com a vida, tá? A mudança, o questionar, pagaram com a vida, reivindicar melhores condições de trabalho. E hoje, muito já avançamos, muito avançamos, mas, como eu falei anteriormente, as mudanças são pontuais, as mudanças elas são gradativas. Ainda temos o acúmulo de trabalho, não só trabalhamos em casa, na construção da nossa família, no cuidar dos nossos filhos, mas também temos uma ampla jornada de trabalho quando nós também trabalhamos fora de casa para ajudar, para contribuir na renda familiar. Então, ainda temos essas má divisões de papel, e isso tem que ser ajustado. Não só o homem tem que ser também conquistar, né, a sua consciência em relação à mulher, como a mulher conquistar o seu papel dentro dessa sociedade. O Coletivo Regional de Mulheres Petroleiras da Bahia, ele foi criado no intuito de ajudar o Coletivo Nacional de Mulheres Petroleiras que já existe, no sentido de unificar a categoria petroleiras feminina, para que elas possam se voltar para a realidade de discriminação sexual, opressão moral, né, que nós passamos. Trazer a mulher para a categoria sindical, para os movimentos sindicais, para reivindicar melhores condições de trabalho, condições de melhores alojamentos, melhores condições salariais, isso dentro de uma sociedade considerada machista e ainda discriminatória. Bem, o coletivo, qualquer mulher, seja ela própria ou terceirizada, ela pode participar do coletivo. Ela não precisa necessariamente ser sindicalizada para participar do coletivo, mesmo sabendo que a sindicalização é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento, mas isso nós iremos orientar essas mulheres no sentido de que elas também se sindicalizem, tá? Mas
todas as mulheres elas podem participar. E o coletivo vai atuar justamente nisso, na organização, na construção de plataformas, de lutas que unifiquem esse movimento, que conscientizem a mulher para a sua capacidade de organização, para a sua capacidade de mudança e trazer benefícios não só a ela, mas a toda a categoria petroleira. As cotas, ela é uma conquista, é importante, e agora, por lei, todo o sindicato ele tem que ter 30% de cotas, certo? Na representatividade mulher. É importante, sim, mas o mais importante é capacitar essas mulheres para que elas possam ser instrumento de mudanças, para que elas possam realmente representar a categoria petroleiras, não só nas questões de gênero, mas em todas as questões que a categoria reivindica. Mas para isso é necessário capacitação, para isso é necessário conscientização, porque os homens se organizam, os homens se capacitam, os homens estudam, os homens fazem cursos para o movimento sindical. E por que nós, mulheres, também não seremos capacitadas para isso? Para isso é necessário, volto mais uma vez a afirmar, preparar essas mulheres para estar no plano executivo, porque nós não queremos apenas participar a estar na chapa. Nós queremos construir plataformas de luta junto com os homens. Nós queremos estar à frente no plano executivo. Nós queremos estar nas mesas de negociação, porque acreditamos que o olhar feminino é diferente do olhar dos homens, né? E isso só vai enriquecer o movimento, só vai enriquecer o sindicato. As nossas conquistas, que nós conquistamos agora dentro do nosso ACT, foi aumento de licença maternidade, certo? Auxílio creche, auxílio farmácia. Isso foram conquistas buscadas por nós mulheres, com a ajuda dos homens, é claro. Mas a mulher, ela teve envolvimento direto com essas conquistas, com essas mudanças. Os uniformes femininos, nós estamos também conquistando agora. Imagine, depois de tantos anos que eu faço parte do sistema, agora que eu vou poder usar um uniforme com corte feminino, depois de quase 27 anos de contribuição. E também a sala de amamentação. Nós teremos agora a sala de amamentação, porque a mulher, ela não só amamenta por 3 meses, por 6 meses, ela continua ainda amamentando. E é necessário que esse leite seja guardado, que esse leite seja esterilizado, que esse leite seja ordenhado. Então, as salas de amamentação, elas já estão sendo fabricadas. Acabei de visitar agora uma no Rio de Janeiro, no Edisa, e a Relan também. Esse ano de 2014 já estará sendo construída a sala de amamentação da Relan. Então, isso são conquistas que passaram a existir a partir do nosso movimento, a partir da nossa intervenção. E só temos que comemorar. Nós não podemos esquecer que nós, mulheres baianas, nós sempre estamos à frente do nosso tempo, porque nós somos guerreiras, somos mulheres de luta. Haja vista as várias frentes de movimento que nós temos na Bahia. O movimento negro,
o movimento das domésticas, não podemos esquecer a Creuza como representante do Sindicato das Domésticas aqui na Bahia. Ela tem grande representatividade dentro de Brasília. E esse movimento que nós estamos construindo junto às mulheres petroleiras é um lugar onde as petroleiras elas serão acolhidas, serão resgatadas em sua identidade e fortalecidas em suas condições para que elas possam enfrentar o ambiente e ser um agente de mudança no seu ambiente de trabalho. Porque nós não queremos apenas ser uma representatividade dentro do sindicato apenas para constar em uma chapa. Nós queremos sim ter postos executivos, nós queremos sim ser um agente de mudança, mas essa mudança ela tem que contagiar mentes e corações de todas as mulheres para que possamos trazer para a categoria um sindicato justo, um sindicato que seja coerente, um sindicato que realmente busque as realizações, que busque os anseios da categoria e que seja realmente um agente de mudança. Para isso, sim, é necessário que nós atuemos dentro do sindicato, que a mulher atue dentro do sindicato para trazer uma nova ótica, uma nova visão, uma nova fala, um novo coração. Feliz Dia da Mulher e que nós possamos realmente comemorar todas as nossas conquistas e que planejemos as conquistas futuras, nos organizemos para que possamos planejar, para que possamos sonhar com as novas conquistas, porque tudo primeiro começa com um sonho, para depois ser realizado. Muito obrigada a todos e a todas.